Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que a gente não se fala, mas hoje eu tô aparecendo aqui para fazer um pãozinho. Vamos fazer um pãozinho caseiro comigo? Olha, aqui eu já tenho tudo preparado, tá? Eu tenho meio quilo de farinha de trigo peneirada, eu tenho açúcar, eu tenho sal, tenho ovos e tá tudo preparado aqui, tá? Daí eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazer. Aqui eu já coloco a farinha inteirinha aqui dentro, porque vai ser, no máximo vai dar aqui 2 pãozinhos caseiros, tá? Coloco aqui na minha vasilha, vou fazer aqui, ó, um buraquinho aqui no meio e vou colocar os ovos. Tudo bem com vocês aí? Quanto tempo, né, a gente não conversa? Olha aqui, coloco aqui. Não tem segredo, tá? Não tem muito segredo de fazer pão, não, tá? É bem facinho. Vou colocar 2 ovos. Aqui tem 240 ml de água morna, tá? Tudo junto, gente, ó. Daí já coloco o açúcar, 3 colheres de açúcar, tá? 3 colheres de sopa, tá? Dessas que você tem em casa aí, tá? 1 colher bem cheia de sal, porque vai ser pouco pão, né? Vou dar uns 2 pãozinhos. E um sachêzinho de fermento, tá? De 10 gramas. Pode ser dessa marca ou pode ser de outra marca também. E aqui a gente vai mexendo. Mexendo. Super fácil de fazer, gente, ó, não tem segredo, tá? Então, aqui vai faltar ainda eu colocar o óleo, tá? Eu vou colocar 50 a 70 gramas de óleo. Mililitro, né, de óleo, tá? Pra ele ficar bem macio. Você vai mexendo aqui. Se precisar aqui mais líquido, você vai colocar um pouco mais de líquido. Senão, você já começa a trabalhar com a mão, tá? Isso ficar muito mole, é só ir adicionando farinha de trigo, tá? Que eu já deixei um pouco ali pra gente poder trabalhar. E nessa receitinha também, eu vou colocar um ingrediente a mais, que vai ser meia colher de sopa, assim, ó, de emulsificante, tá? Pra a massa ficar bem levezinha. É muito bom esse emulsificante, viu? Aquele próprio de sorvete, tá? Daí aqui eu já vou colocar a mão pra amassar o pão. Fica uma massa bem gostosa de trabalhar, tá? Aqui eu tenho um pouco de farinha de trigo. Pra trabalhar a massa, eu coloco um pouquinho mais, ó. Porque ela tá meio pegajosa, ó. Tá vendo? Então, você coloca um pouquinho mais. A massa já vai ficando boa. Só de trabalhar com a mão, ó. E você não colocar muito líquido, tá? Então, eu coloquei 2 ovos, médio, 240 ml de água morna e meio quilo de trigo, né? Daí você vai adicionando mais trigo
Se você achar que a massa ainda tá molinha, né? Ó. Você vai ver que pão gostoso que vai ficar esse pão, hein? Bem fofinho. Vai crescer. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tá ventando muito, mas tá calor. Mas nós estamos numa época de muito calor no Brasil, né? Excelente para fazer pão. Né? O calor ajuda muito a panificação, né? Olha que massa bonita que tá ficando, ó. Mas ainda precisa de mais trigo. Mas não vai 1 quilo de trigo aqui, gente. Viu? Não é aquela massa que vai 1 quilo de trigo, vai menos. Essa massa aqui é quando você quer fazer um ou 2 pãozinhos, né, para sua casa. Você não quer fazer muito pão, essa aqui é o ideal. E também para quem quer fazer pão todo dia, ter pão sempre fresquinho em casa, então essa massa aqui é ideal. Vou abrir um pouquinho a janela porque tá muito calor. Eu vou colocar aqui na bancada agora, para vocês verem como que tá essa massa, ó. É muito bonita, né? Ó, agora é só trabalhar ela, deixar ela bem sovada, né? Quanto mais você sova, mais gostoso fica o seu pão, viu? Quem não tem cilindro aí, hoje eu não vou cilindrar, né? Mas quem não tem cilindro, para cilindrar, se você sovar bastante a massa, ela já vai ficar bem gostosa, viu? Então você vai fazendo isso aqui, vai colocando farinha, conforme a massa pede, né? Olha aí. E vai agindo tudo, os ingredientes junto, ó, vai se encorpando, né, ó. Até, gente, ela desgrudar da sua mão, tá? Quando você estiver trabalhando a massa do pão e ela tá grudando muito na sua mão, ela não tá boa ainda. Então, você tem que trabalhar ela, colocando farinha, até ela se soltar toda da sua mão. Olha aí que massa bonita, ó. Vendo? Ó, não tá grudando mais na mão. Então, nesse ponto aqui, eu vou deixar ela crescer. E já eu volto para vocês verem eu dando forma, né? Nessa massa aqui, transformando ela no pão caseiro, tá bom? Então, até já já. Olha, gente, eu dei um pause aí no celular para mostrar, né? Olha como que tá a massa. Agora, eu vou dividir ela para fazer 2 pão, tá? E depois, eu vou deixar novamente ela crescer. Então, aqui, como eu vou passar o rolo, vou ter que pôr mais trigo na bancada para não grudar, tá bom? E daí, depois dele enrolado, eu vou deixar novamente crescer. Já cresceu bem, ó, tá? Para 2 pão que eu quero, né? Não foi 1 quilo de trigo. Então, aqui agora eu passo o rolo, tá? Quando você quer um pão mais leve, bem mais levinho, quanto mais você passar o rolo assim e fazer ele ficar bem grande, tá? Então, quanto mais você... Assim no cilindro também, né? Quanto mais você cilindra, mais leve o seu pão vai ficar. Quem quer um pão assim um pouco mais maçudo por dentro, né? Daí fica mais grossinho a massa, tá bom? Então a massa aqui não tá grudando, ó. Tá vendo que bonita? Não tá grudando a massa. Gente, quero agradecer vocês, que mesmo eu longe do canal todo esse tempo,
vocês têm ido lá, vocês têm deixado comentário muito legal, tem tido muito novos inscritos, tá? Vou pôr mais um pouquinho mais longe, para vocês verem o tamanho da massa. Então, tem tido muito mais inscrito no canal, graças a Deus, né? Então, muito obrigado por vocês estar sempre comigo, tá? Deixa eu ver. Dá pra ver bem a massa. Bem grandona, né? Ó. Que grande que ela ficou. Viu? Bem comprida, né? Aqui, nesse tamanho aqui, eu já vou enrolar ela, tá? Eu vou começar daqui do comecinho, ó. Aqui. Faça assim, ó, o biquinho. E com aqui, ó, você vai apertando um pouquinho e vai dando o formatinho do pão, né, ó. Tá vendo? Vai ser um pãozão, gente, ó. Olha que bonito que ficou. Tá vendo? Agora eu vou colocar... colocar a assadeira aqui da pizza, para vocês terem uma ideia do tamanho do pão, tá? Olha que vai ficar. Agora eu vou fazer o outro. Aqui. Fazer o outro. Põe de novo um pouquinho de farinha aqui na bancada. Eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Eu vou terminar esse vídeo só mostrando pra vocês esse aqui, né? Daí, no outro vídeo abaixo aí, tá? Eu vou colocar outro vídeo pra mostrar pra vocês como ficou assado, tá? O pão. Porque esse vídeo aqui vai ser direto do meu celular, sem corte, tá? Pra vocês aí verem, tá? Sem editar. Então, por isso que depois eu vou colocar um outro vídeo abaixo para vocês verem, tá? Como que ficou esse pão. Tá bom, gente? Ó. Viu como a massa ficou linda? Muito lindo, né? Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, né? Começando a segunda-feira aí com um pãozinho para a família, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fica com Deus, tá? E aqui deu os 2 pãozinhos, ó. Vai crescer agora, tá bom? Depois eu coloco eles 2 lá assados para vocês verem. Fiquem com Deus. Até mais.